Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco desconcertante. Quando a gente pega um texto antigo, como a Bíblia, um conjunto de livros escritos há milhares de anos em culturas completamente diferentes da nossa, como é que a gente pode ter certeza de que está entendendo a mensagem do jeito que ela foi pensada originalmente? A verdade é que todos nós carregamos sem perceber um conjunto de pressupostos culturais. Eles funcionam como um par de lentes, sabe? Lentes que a gente nem sabe que está usando e que podem distorcer, colorir e até mudar completamente o que a gente lê. Então a grande questão que fica é, será que estamos lendo o que o texto realmente diz? Ou será que estamos, na verdade, projetando nosso próprio mundo, as nossas próprias ideias sobre essas palavras antigas? É exatamente isso que nós vamos investigar juntos hoje. Para começar, vamos pegar um exemplo clássico que talvez muita gente já tenha ouvido falar. Aquela passagem do Apocalipse que fala para a igreja de Laodiceia: quem dera você fosse frio ou quente. Mas, como você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A interpretação mais comum, quase automática para nós, é que morno significa indiferença espiritual, falta de paixão, de zelo. Faz todo sentido na nossa cultura, né? Mas e se o significado original for totalmente outro? Acontece que a geografia daquela região muda tudo. Pensa no mapa. Bem perto de Laodiceia ficava a cidade de Hierápolis, famosa por suas fontes termais. A água de lá era quente, cheia de minerais, medicinal. Do outro lado ficava Colossos, conhecida por sua água potável que descia das montanhas pura, gelada, refrescante. E Laodiceia? Bom, Laodiceia não tinha uma fonte de água própria. A água chegava até lá por meio de aquedutos, vindo de longe. E quando finalmente chegava, ela era morna. Uma água cheia de cálcio, intragável. Ela não servia para curar, como a água quente de Hierápolis, nem para matar a sede, como a água fria de Colossos. Ela era, em uma palavra, inútil. Então, a crítica de Jesus não era sobre a temperatura do zelo deles, era sobre a utilidade. O recado era: sejam úteis, ou sejam como a água quente que cura, ou como a fria que refresca. Mas não sejam inúteis como essa água morna que vocês têm aqui. Percebe como o contexto cultural e geográfico, algo que a gente não tem, transforma completamente a mensagem? Pois é, o nome técnico para esse fenômeno é viés cultural. É a nossa tendência, quase sempre inconsciente, de interpretar e julgar tudo o que a gente vê a partir dos padrões da nossa própria cultura. É como se desde que nascemos nos colocassem um par de óculos com lentes coloridas. A gente passa a vida inteira com eles e acaba acreditando que o mundo realmente tem aquela cor. A gente nem se dá conta de que está usando óculos. O problema, claro, é que as lentes de um leitor brasileiro do século XXI são drasticamente diferentes das lentes de um autor judeu ou grego do primeiro século. E é importante frisar, a má interpretação raramente nasce da má fé. Ninguém lê pensando, vou distorcer esse texto. Ela nasce dessa cegueira. A gente simplesmente não consegue ver o que a nossa cultura nos impede de ver. E aqui a gente chega no ponto central, que os autores do livro que inspira a nossa conversa, Richards e O'Brien, capturam de forma brilhante. Eles dizem que as influências culturais mais poderosas são justamente aquelas coisas que, na nossa cultura, não precisam ser ditas. São as coisas óbvias, o nosso bom senso. Sabe aquilo que todo mundo sabe, que é tão fundamental que ninguém nem precisa explicar? Pois é, o perigo mora exatamente aí, quando a gente lê um texto antigo, de uma cultura distante, e encontra uma lacuna, um detalhe que o autor não explicou, porque para ele e seus leitores originais era óbvio. O que a gente faz? Instintivamente, a gente preenche essa lacuna com o nosso bom senso, com o nosso óbvio. E nesse momento, sem nem perceber, a gente corre um risco gigantesco de apagar o significado original e colocar o nosso no lugar. Para ilustrar isso, eles usam uma metáfora que é simplesmente perfeita: a do iceberg cultural. Imagina um iceberg no oceano. A gente vê aquela pontinha para fora da água, certo? Essa ponta visível são os comportamentos culturais explícitos. O tipo de comida que as pessoas comem, as roupas que vestem, a língua que falam, os rituais. Mas a gente sabe que a maior parte do iceberg, a parte realmente massiva e perigosa, aquela que afunda navios, está debaixo d'água, invisível. Ali nessa parte submersa é que estão os valores, as crenças e os pressupostos mais profundos. As noções sobre o que é o indivíduo, como o tempo funciona, o que é honra de vergonha, o que define uma família. São essas crenças profundas e invisíveis que causam os maiores naufrágios na hora da interpretação. E tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável e crucial, que a gente tem que se fazer com muita honestidade. E nós? O que o nosso contexto cultural, especificamente o brasileiro, com o nosso jeitinho, nossa história, nossos valores, o que ele nos impede de enxergar na Bíblia? Quais são as lentes específicas que nós usamos sem perceber? Quais são os nossos pontos cegos culturais? E, de novo,
O objetivo aqui não é gerar culpa ou fazer alguém se sentir mal. O objetivo é o oposto, é nos despertar, nos tornar leitores mais conscientes, mais humildes e, por fim, mais fiéis ao texto que temos em mãos. Para fazer isso, nossa jornada hoje vai seguir a própria metáfora do iceberg. A gente vai começar entendendo um pouco melhor esses nossos óculos invisíveis. Depois, vamos analisar a ponta visível do iceberg. Em seguida, vamos começar a mergulhar, indo para a camada logo abaixo da superfície, onde mora a tensão entre individualismo e coletivismo. Daí, vamos ainda mais fundo para as profundezas ocultas da leitura, explorando conceitos como honra, vergonha e tempo. Vamos tocar na base do iceberg, no perigo de quando o eu ocupa o centro de tudo. E, finalmente, vamos voltar à superfície para discutir uma possível solução para tudo isso, a importância de aprender a ler em comunidade. Então, vamos começar. Coloquem os equipamentos de mergulho, mas por enquanto, vamos ficar aqui na superfície. Vamos analisar a ponta do iceberg, aqueles aspectos da cultura que parecem mais visíveis, mais óbvios, mas que, como a gente vai ver, já são extremamente traiçoeiros. Vamos falar sobre mores, ou seja, costumes e convenções sociais, sobre etnia e sobre linguagem. A gente vai quebrar essa análise da superfície em 3 partes. Primeiro vamos falar sobre os mores, uma palavra chique para as noções de certo e errado de uma cultura, especialmente em áreas como sexo, dinheiro e comida. Depois, vamos entrar na questão da etnia e da raça, e discutir o perigo de uma abordagem que tenta ser cega para as cores. E por fim, vamos ver como a própria linguagem, as palavras que uma cultura tem e as que ela não tem, moldam a nossa percepção da realidade. Vamos começar pelos costumes, pegando o exemplo do dinheiro. Em boa parte da nossa cultura cristã ocidental, quando se fala em modéstia, a primeira coisa que vem à cabeça é a modéstia sexual, certo? Roupas, comportamento. Mas será que essa é a principal preocupação dos autores bíblicos? Vamos olhar lá para a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2. Paulo instrui que as mulheres se vistam com modéstia, e aí ele dá exemplos, não com penteados elaborados, nem com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras. A nossa leitura automática tende a ver isso como uma questão de evitar a sensualidade, mas no contexto do Império Romano, esses itens não eram apenas sobre sensualidade, eram, acima de tudo, marcadores de status social, eram símbolos de ostentação de riqueza. Em uma comunidade onde havia ricos e pobres, chegar ostentando dessa forma criava uma barreira, uma humilhação, uma divisão. Então a preocupação central de Paulo ali, muito provavelmente não era sexual, mas econômica. Era um chamado à modéstia econômica, para preservar a unidade da comunidade. É uma ênfase que o nosso viés cultural pode facilmente nos fazer ignorar. Agora vamos para a questão da etnia. No Ocidente, especialmente nas últimas décadas, se popularizou muito a ideia de ser colorblind, ou daltônico para cores. A intenção é boa, não vejo cor, somos todos seres humanos, todos iguais. Mas, por mais irônico que pareça, essa abordagem pode nos cegar para as tensões reais que existem no texto bíblico. Os autores bíblicos não eram daltônicos, eles viam as diferenças e as tensões étnicas e lidavam com elas de frente. O melhor exemplo disso está em Atos capítulo 6. A primeiríssima crise institucional da igreja não foi teológica, foi étnica. As viúvas dos judeus de cultura grega, os helenistas, estavam sendo sistematicamente negligenciadas na distribuição diária de alimentos, em favor das viúvas dos judeus de cultura hebraica. E qual foi a solução dos apóstolos? Eles não chegaram lá e disseram, parem com isso, em Cristo não há judeu nem grego, somos todos iguais. Não. Eles reconheceram que havia um problema estrutural e uma divisão real, e a solução foi prática. Eles pediram que a comunidade escolhesse 7 homens cheios do Espírito para cuidar daquela administração, e todos os 7 escolhidos tinham nomes gregos. Ou seja, eles entregaram a liderança da solução para o grupo que estava sendo marginalizado. Eles não ignoraram a etnia, eles a levaram a sério para resolver o conflito. E tem outro exemplo, em Números 12, que simplesmente vira a nossa cabeça do avesso. O texto diz que Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa de sua esposa Cuxita. Um leitor do século XXI, com a nossa história de escravidão e racismo, lê Cuxita, uma mulher da região da Etiópia, negra, e imediatamente pensa, preconceito racial. Eles estão criticando Moisés por ter se casado com alguém de uma raça considerada inferior. Mas isso é pegar a nossa realidade e jogar lá para trás, num processo que os acadêmicos chamam de anacronismo. No mundo antigo, a dinâmica era completamente diferente. Os cuxitas eram um povo poderoso, conhecido por seus guerreiros de elite e sua civilização avançada. E os hebreus, naquele momento, eram um povo de ex-escravos, recém-libertos, vagando pelo deserto. A crítica de Miriam e Arão, portanto, era provavelmente o exato oposto do que a gente imagina. Eles estavam acusando Moisés de esnobismo.
Era como se dissessem: quem esse Moisés pensa que é? Mal saímos da escravidão e ele já está se casando com uma mulher da elite estrangeira, querendo ganhar status, se achando melhor que nós? Nosso viés cultural não apenas nos faz interpretar errado, ele inverte totalmente o sentido da crítica. Finalmente, ainda na superfície, temos a linguagem. A linguagem não é só um conjunto de etiquetas que a gente cola nas coisas. Ela molda a nossa forma de perceber e organizar a realidade. E às vezes o mais revelador sobre uma cultura não são as palavras que ela tem, mas as que ela não tem. Por exemplo, em algumas culturas do Sudeste Asiático, existem dezenas de palavras diferentes para arroz, dependendo do estágio de crescimento, do tipo de cozimento, etc. Na nossa temos arroz. Isso mostra a centralidade do arroz para eles e a nossa falta dela. No texto bíblico temos um caso famoso, a palavra hebraica Shezed. Ela aparece centenas de vezes no Antigo Testamento e é absolutamente central para entender o caráter de Deus. Mas não existe uma única palavra em português que consiga traduzi-la. A gente precisa usar uma frase inteira, uma combinação de ideias. Amor leal, misericórdia pactual, bondade fiel. O fato de não termos um único termo para esse conceito tão vital indica uma lacuna no nosso mapa conceitual. Torna-se muito mais difícil para nós captarmos a riqueza e a profundidade do que um leitor original entendia instantaneamente ao ouvir Shezed. Então, vamos recapitular essa primeira parte. A gente mal arranhou a superfície do iceberg. Falamos apenas de costumes sobre dinheiro, da nossa forma de lidar com etnia e de como a linguagem funciona. E só com isso, já deu para perceber o tamanho do desafio. Mesmo nos aspectos culturais mais visíveis, mais fáceis, nós corremos um risco enorme de projetar nossos próprios valores, nossas próprias histórias e nossas próprias categorias sobre o texto bíblico. E no processo, sem a menor intenção, acabamos distorcendo a mensagem original, às vezes de forma radical. Ok, agora respira fundo, porque a gente vai começar um mergulho de verdade. Vamos deixar a superfície e afundar para a primeira camada submersa do iceberg. E aqui nós encontramos talvez a diferença mais fundamental, mais profunda e que mais afeta a nossa leitura entre a cultura ocidental moderna e praticamente todas as culturas do mundo antigo, incluindo a bíblica. Estou falando da tensão entre individualismo e coletivismo. Vamos definir bem esses termos. Em culturas individualistas, como a nossa, a pergunta fundamental é: quem sou eu? E a resposta é encontrada olhando para dentro. A identidade é algo que eu construo. O objetivo da vida é a autorrealização, a independência e encontrar meu próprio caminho. A máxima da nossa cultura é: seja fiel a si mesmo. Agora, em culturas coletivistas que dominam 70% do mundo hoje e todo o mundo antigo, a pergunta fundamental é: a quem eu pertenço? A identidade não é construída, ela é recebida do grupo, da família, do clã, da tribo. O objetivo da vida não é a autorrealização, mas a harmonia e o bem-estar do grupo. A máxima é: compra o seu papel no grupo. Essa diferença não é pequena, ela é um abismo que muda a forma de ver absolutamente tudo. E isso impacta radicalmente a nossa compreensão do que é a igreja. Com as nossas lentes individualistas, a gente tende a ver a igreja como uma associação voluntária. Ela é um fornecedor de serviços religiosos. Eu escolho a igreja que melhor atende às minhas necessidades, a que me alimenta, a que tem a música que eu gosto, a pregação que me agrada. E se eu não gostar mais, se ela parar de me satisfazer, eu simplesmente saio e procuro outra. É como um clube ou uma academia. Agora, na visão bíblica, que é profundamente coletivista, a imagem principal para a igreja é a família de Deus. E a gente não escolhe a nossa família, né? A gente nasce nela. A afiliação não é baseada em preferência pessoal, é uma aliança, um pacto. Somos membros uns dos outros, como diz Paulo em Romanos 12. A ideia de sair da igreja porque ela não me agrada seria tão bizarra para um autor do primeiro século quanto a ideia de alguém dizer: cansei dos meus pais, vou me demitir da minha família e arrumar outra. A lógica é outra. O compromisso é com o corpo, com obrigações mútuas, e não com a satisfação individual. E essa mentalidade está embutida até na gramática, de um jeito que a gente geralmente perde na tradução. Peguemos um versículo super famoso, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? A leitura individualista padrão é o meu corpo individual é um templo. É uma mensagem sobre santidade pessoal, o que é verdade, mas não é toda a verdade. No grego original, o pronome vosso está no plural. Paulo não está falando para um indivíduo, está falando para a igreja inteira. E a palavra templo está no singular. Então, uma tradução mais literal seria algo como: vocês, todos juntos, como comunidade, o vosso corpo coletivo, formam um único templo do Espírito Santo.
A imagem não é de milhões de templos individuais espalhados por aí. A imagem é que a comunidade reunida, o coletivo, é que constitui o lugar da habitação de Deus no mundo. É uma eclesiologia profundamente coletiva que a nossa lente individualista tende a achatar e transformar em uma mensagem apenas sobre o indivíduo. Então, para resumir essa primeira camada submersa, a mentalidade profundamente coletivista do mundo bíblico desafia de frente a nossa visão individualista de praticamente tudo. Desde o que significa conversão, que não é só uma decisão individual, mas a entrada em um novo povo, passando pelo conceito de família, até, especialmente, a natureza da igreja. Ler a Bíblia com consciência cultural significa entender que estamos entrando em uma história que é, fundamentalmente, sobre um nós, o povo de Deus. Não é primariamente uma história sobre um eu e sua jornada pessoal de autorrealização. Ok, vamos mergulhar ainda mais fundo. Agora a gente chega numa parte do iceberg que é tão profunda, tão fundamentalmente diferente da nossa, que é quase invisível para a mente ocidental moderna. Vamos falar sobre 3 conceitos que governavam o mundo antigo e que nós perdemos quase completamente. A dinâmica de honra e vergonha, uma noção muito diferente de tempo e a primazia dos relacionamentos sobre as regras. Primeiro, o sistema moral. A nossa cultura ocidental, especialmente após a Reforma Protestante e o Iluminismo, é uma cultura baseada na culpa. O que isso quer dizer? Que a nossa moralidade é internalizada. Nós temos uma consciência. O foco é no certo e no errado. Se eu faço algo errado, mesmo que ninguém no mundo descubra, eu sinto culpa. A punição é interna. O mundo bíblico, por outro lado, operava em uma cultura de honra e vergonha. A moralidade era externa, social. O que importava não era tanto a sua consciência, mas a sua reputação, a opinião da comunidade sobre você. O objetivo era ganhar honra e evitar a vergonha pública a todo custo. A transgressão não gerava primariamente culpa, gerava vergonha. O problema não é o ato em si, mas o fato de ele se tornar público e manchar sua reputação e a do seu grupo. A história de Davi e Batseba, em 2 Samuel, é um exemplo perfeito disso. Nós lemos essa história com as nossas lentes de culpa. A gente imagina um Davi atormentado pela consciência, consumido pela culpa interna. Mas, se a gente lê a história com as lentes da honra e da vergonha, a narrativa faz muito mais sentido. O problema inicial de Davi não é o adultério. O problema é a consequência pública do adultério, a gravidez de Batseba. Isso, se viesse a público, traria uma vergonha imensa para ele e para sua casa. Então toda a sequência de ações de Davi é uma tentativa desesperada de manejar essa vergonha pública. Primeiro, ele chama Urias de volta da guerra para que ele durma com a esposa e a paternidade seja encoberta. Não funcionou. A recusa de Urias, na verdade, aumenta a vergonha de Davi. Então ele parte para a solução final: a morte de Urias. Na lógica da honra/vergonha, ao matar Urias e tomar Batseba como esposa, Davi resolve o problema. Aos olhos do público, a honra dele foi restaurada. É só quando o profeta Natã chega e expõe publicamente o pecado dele que a crise de honra se torna completa. Entender isso muda totalmente a dinâmica da história. Agora, o tempo. Nossa cultura é obcecada por cronos, o tempo do relógio, o tempo quantitativo, sequencial. Nossa vida é regida por agendas, horários, prazos. O mundo bíblico operava muito mais na lógica de kairos. Kairos é o tempo qualitativo, o tempo oportuno, a estação certa para as coisas. Não é sobre que horas são, mas sobre esta é a hora de quê. Quando Jesus começa seu ministério dizendo o tempo está cumprido, ele não está olhando no relógio. Ele está usando a palavra kairos. Ele está dizendo a estação esperada, o momento oportuno para a chegada do reino de Deus chegou. É uma percepção do tempo como um evento, uma oportunidade, e não como uma linha que passa uniformemente. E, por fim, nesta sessão, a diferença entre regras e relacionamentos. A nossa cultura, especialmente depois do Iluminismo, tende a ver a realidade como sendo governada por regras, por leis fixas e impessoais. A ciência busca as leis da natureza. Nossas relações sociais são governadas por contratos, por regras escritas. No mundo antigo, a realidade era vista como sendo fundamentalmente governada por relacionamentos pessoais e pela vontade de agentes, deuses, espíritos, Deus. As regras existiam, claro, mas elas não eram a base de tudo. Elas eram a expressão visível de um relacionamento subjacente. O relacionamento vinha primeiro, a regra depois. Essa ideia redefine até mesmo os termos teológicos mais centrais do Novo Testamento. Pense nas palavras graça e fé. Para nós, são termos quase exclusivamente religiosos. Mas no Império Romano do primeiro século, as palavras gregas charis, graça, e pistis, fé, eram um pão com o queijo do sistema social de patronagem.
A sociedade funcionava com base na relação entre um patrono, um homem rico e poderoso, e seus clientes. Charis era o favor, o presente, o benefício que o patrono concedia ao cliente. E pistis era a lealdade, a fidelidade, a confiança que o cliente devia em troca ao seu patrono. Então, quando Paulo fala que somos salvos pela graça mediante a fé, ele está usando a linguagem do dia a dia para descrever nossa relação com Deus. Deus é o grande patrono que nos concede seu favor imerecido, charis, e nossa resposta é uma vida de lealdade e fidelidade a ele, pistis. A salvação, então, não é apenas um evento jurídico, é a entrada em uma aliança relacional de patronagem com o próprio Deus. Resumindo esta sessão profunda, as nossas noções de culpa internalizada, de tempo linear de relógio Cronos e da primazia das regras universais são pressupostos tão arraigados na nossa forma de pensar que nós nem os questionamos. E é por isso que eles são tão perigosos. Eles nos tornam funcionalmente cegos para as dinâmicas de honra e vergonha, para a noção de tempo oportuno kairos e, crucialmente, para a primazia dos relacionamentos que governavam todo o pensamento e toda a vida no mundo bíblico. E com isso, chegamos à base do iceberg, a camada mais profunda, o fundamento sobre o qual muitos dos nossos outros vieses culturais se apoiam. É a tendência, quase irresistível na nossa cultura, de ler a Bíblia como se ela fosse, primariamente, sobre mim. É o perigo da leitura egocêntrica. Para ilustrar isso, vamos usar um dos versículos mais populares, mais amados e, infelizmente, mais frequentemente mal interpretados da Bíblia inteira. Jeremias 29, versículo 11. Quantas vezes já não vimos esse versículo em cartões, em posts de rede social, em mensagens de encorajamento? Ele é quase universalmente lido como uma promessa pessoal e direta de Deus para o sucesso, a prosperidade e o bem-estar de um indivíduo. A pergunta que desmonta essa interpretação é, na verdade, muito simples, mas é uma pergunta que o nosso instinto cultural egocêntrico não nos deixa fazer. A pergunta é: quem são os vocês nesta promessa? Quando Deus diz os planos que tenho para vocês, ele está falando com quem? O nosso reflexo imediato, quase automático, é responder: comigo! Ele está falando comigo! E aqui o contraste se torna gritante. A leitura centrada no eu transforma esse versículo em uma espécie de cheque em branco de Deus para o meu sucesso pessoal, a minha carreira, o meu futuro, a minha felicidade. Mas a leitura centrada no contexto, no nós, revela algo completamente diferente. Jeremias está escrevendo uma carta para os exilados de Israel na Babilônia. O vocês não é um indivíduo do século XXI. O vocês é a nação de Israel, o povo coletivo que estava cativo em uma terra estrangeira. A promessa não é de sucesso pessoal, mas de restauração nacional coletiva após o período de exílio. E o detalhe que praticamente anula a interpretação individualista está no versículo anterior, o versículo 10. Lá, Deus diz que esse plano de restauração se cumpriria depois que se completarem os 70 anos da Babilônia. 70 anos. A vasta maioria das pessoas que receberam aquela carta originalmente estaria morta antes de ver o cumprimento da promessa. A promessa não era para o bem-estar imediato deles como indivíduos. Era uma promessa para os seus filhos, para os seus netos, para o futuro da nação como um todo. A nossa pressa individualista, que é a promessa para agora, para mim, mas o plano de Deus ali era geracional, coletivo, histórico. Resumindo o perigo desta camada mais profunda, a nossa tendência ocidental de nos colocarmos como protagonistas da narrativa bíblica é profundamente distorsiva. Ela pega promessas que foram feitas para uma comunidade inteira, ao longo de gerações, e as transforma em garantias pessoais de felicidade e sucesso imediato. Isso não só gera expectativas completamente irrealistas em relação a Deus, mas também nos faz perder de vista a grandiosidade da história. A Bíblia não é, primariamente, um livro sobre mim. É um livro sobre Deus e o seu plano redentor para o seu povo e para toda a criação. Muito bem, nós viajamos da superfície até as profundezas do iceberg cultural. Vimos os perigos em cada camada. Costumes, individualismo, honra e vergonha, a leitura egocêntrica. A essa altura a pergunta que fica é: ok, entendi o problema. Mas e agora? O que a gente faz? Existe uma solução? Sim, existe. E a solução, paradoxalmente, não é um esforço individual ainda maior. A solução é comunitária. Vamos só recapitular rapidamente o nosso mergulho. Na superfície, vimos como mores, etnia e linguagem já nos confundem. Logo abaixo, encontramos a divisão massiva entre o individualismo e o coletivismo. Nas profundezas, navegamos pelas águas estranhas da honra e vergonha, do tempo kairos e da primazia dos relacionamentos. E no fundamento de tudo, encontramos a tendência de colocar o eu no centro da história.
Cada camada representa um conjunto de pontos cegos para nós. Então, qual é a saída? Os autores Richards e O'Brien propõem uma solução que é ao mesmo tempo simples e profundamente desafiadora. Eles dizem que se a gente quer saber quando estamos projetando a nós mesmos no texto, em vez de deixar o texto falar por si mesmo, nós precisamos nos comprometer a ler juntos. E não apenas com as pessoas da nossa igreja local que muito provavelmente compartilham dos mesmos pontos cegos que nós. A proposta é que a igreja mundial precisa aprender a estudar as escrituras como uma comunidade global. A lógica é a seguinte: o meu ponto cego cultural é, por definição, invisível para mim, mas ele pode ser gritante para um irmão da Nigéria ou para uma irmã da Coreia do Sul. E os pontos cegos deles, por sua vez, podem ser óbvios para nós. A correção para nossa miopia cultural não vem de um esforço individual sobre-humano, mas da escuta humilde e atenta à igreja global, aos nossos irmãos e irmãs de outras culturas, que podem nos mostrar o que nós, sozinhos, somos incapazes de ver. Para quem quiser se aprofundar ainda mais nesses temas, a pesquisa acadêmica oferece ferramentas valiosíssimas. Obras que exploram a teologia bíblica de raça, como a de J. Daniel Hayes, livros que reconstroem o mundo social do Novo Testamento, com suas dinâmicas de patronagem e pureza, como os de David D. Silva, e artigos clássicos que mostram como a nossa leitura de Paulo, por exemplo, foi moldada por uma consciência introspectiva que não existia no mundo antigo, como o famoso ensaio de Krister Stendhal. São leituras que nos ajudam a construir um kit de ferramentas mais robusto para uma interpretação culturalmente consciente. E assim, a gente encerra a nossa jornada de hoje com uma reflexão, uma provocação final. Nossa cultura individualista nos ensinou que a interpretação da Bíblia é uma tarefa solitária. Eu, minha Bíblia e Deus. Mas, e se isso for parte do problema? E se a chave para uma leitura verdadeiramente fiel não estiver apenas no esforço dos olhos de uma pessoa, mas na sabedoria coletiva que vem dos olhos da comunidade global de Cristo? E se ler a Bíblia fielmente for em sua essência não um ato individual, mas um ato fundamentalmente comunitário, uma conversa contínua com os santos de todos os tempos e de todos os lugares? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia